Hoje, primeira pesagem, registrando aqui. Vamos ver como é que tá, para depois a gente mostrar os resultados. 93,30. Pesando descalça, um vestidinho leve, para que a gente não influencie muito no peso. Legal. Eu não gosto muito de coisas repetitivas, monótonas e sempre iguais. Então eu acredito que o decréscimo da persistência e o surgimento da preguiça veio em consequência da rotina. Então, como eu falei, eu acho que o Zuki, ele quebra um pouco essa rotina. Porque a gente pode estar modificando, lógico que não sou eu que vou fazer o programa, né? Nem as aulas, nem como vão ser, mas pelo que eu já vi, quando se estabelece uma rotina, quando está chato, você pode modificar para outro movimento, para outra estrutura do teu corpo. Não vou mexer na cabeça, vamos trabalhar a tua perna. Não tá com perna tá fraca, vamos montar o braço um pouco. E aí auxilia nesse ponto da persistência, da preguiça e a disciplina. A disciplina, realmente, ela acontece com método. Há necessidade, no meu caso, de ter alguém ali me incentivando. Now girl, if you need a little love, let me know what's on your mind. And it's true, and so hard to let go, even after all this time. I won't never. E hoje é o terceiro episódio da nossa série Diário da Dança. No final desse episódio, nós vamos ver quanto que a Jucimara conseguiu no seu gasto calórico, quanto que ela já conseguiu queimar de calorias durante os nossos treinos. E hoje nós vamos ver a terceira base do Zuki, que é a base de passagem e a sua conexão com o corredor. Para que a gente faça a base de passagem, aliás, qualquer movimento, eu gosto sempre de ensinar um exercício que vai colocar no corpo a memória, para que o corpo transforme em memória corporal e você consiga apreender o movimento de uma forma mais fácil, mais didática e mais rápida. A base de passagem nada mais é do que o exercício do episódio que a Dama fez, o episódio número 2. Se você não assistiu ainda, clica aqui no card ou no link que está na descrição desse vídeo para você acessar e antes dessa aula você assistiu o episódio 2. Mas eu vou repetir um pouquinho aqui o exercício da base de passagem. Ele é idêntico ao exercício da Dama para o corredor. Então você vai simplesmente dar um passo alongado, um passo grande, e vai pisar no lugar virando o corpo. Passo grande, pisa, pisa, virando o corpo. Passo grande, pisa, pisa, virando o corpo. A Dama tem uma jogadinha especial, que lá no episódio 2 a Jucimara ensina. Aqui para o cavaleiro não há necessidade de fazer jogadinha com quadril, mas há necessidade de manter a conexão depois. Passo grande, pisa, pisa. Passo grande, pequeno, pequeno. Passo grande, pequeno, pequeno. Passo grande, terminou. Esse é o exercício, tá? Joelhos flexionados, tá? Não precisa ficar abaixando, esticando e flexionando, sempre flexionado. A altura do seu ombro em relação ao chão deve permanecer constante. Vou até fazer de braço aberto para você ver que essa altura não varia, não deve variar, ela deve ficar sempre constante, o máximo possível. Passo, pisa, pisa. Passo, pisa, pisa. Passo, pisa, pisa, passo, pisa e pisa. Quando nós estamos fazendo em dupla, existe aqui uma regra geral, tá? Para que você não esqueça e não confunda, porque tem outra pessoa fazendo na sua frente, não confunda para que lado você vai virar. É muito comum, às vezes o aluno pode confundir o lado. Você vai virar o tronco sempre para o lado da perna que está dando o passo grande. Ela vira para o lado do passo dela, eu viro para o lado do meu passo. Então, para fins de exercício, você pode fazer isso aí na sua casa. Você começa com a perna direita, a sua dama começa com a perna esquerda. Então eu vou virar para a minha direita, ela vai virar para a esquerda dela, tá legal? E vamos parar lá. 7,
e 8 e 3, 1, 2. Fechou aqui, tá? Nesse momento, o que vai acontecer? Eu tenho que não ir para esse lado, para o lado esquerdo dela. Eu tenho que mirar o lado direito dela, que é o mesmo lado que eu estava antes. Então, eu tenho que permanecer sempre do lado direito da minha dama. Consequentemente, ela vai permanecer sempre do meu lado direito. Não tem erro, tá? Só que a perna, ó, mudou. Minha perna esquerda e agora é a perna direita dela. Porque eu estou sempre trocando de peso, estou sempre trocando de perna, para permanecer constante na base do Zouk, na base de 3 tempos, tá bom? Então, a gente vai dar mais um. E vamos voltar ao início. 7, 8, 3, 1, 2. Pronto. E voltamos para o início, tá legal? Nós vamos fazer agora uma outra posição, a Jucimara de costas e eu de frente, para que você possa ver de um outro ângulo, né? Cavalheiros vão começar com a perna direita, damas com a perna esquerda. Lembrando sempre, cada um vai virar para o lado da perna que caminha. E aí a gente vai fazer uma ida e uma volta, tá bom? 6, 7, 8, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Fechou. Lembrando sempre, procure se posicionar sempre ao lado direito da sua dama. Por que isso, Kenny? Vou fazer ao contrário e já vou aplicar o braço aqui, ó. Vamos lá. O braço, tá bom? Meu braço esquerdo e o braço direito da dama. Eles vão estar sempre procurando uma posição que prevaleça justamente lado direito com lado direito. E aí que entra essa obrigação, porque senão o nosso braço não consegue acomodar direito, né? 7, 8, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Então aqui, Kenny, o que vai acontecer? Vou fazer aqui primeiro. Eu vou deixar a minha dama passar por baixo. Vou levantar, porque a primeira passada é sempre dela, né? 7, 8, 3, 1, 2. A segunda passada é minha. Mas olha só, ela vai ficar paradinha ali. Olha só, se eu caminho e eu tenho que virar para esse lado e eu não soltar o braço da dama, vai ficar ruim, ela não consegue ir. Então eu tenho que soltar e pegar de novo do outro lado. Tá? Ela vai fazer isso bem devagarzinho comigo para que você possa visualizar. 7, 8 e 3, 1, 2. Pronto. Como sempre, ela passa arrastando a mão dela nas minhas costas para que eu não precise olhar e procurar a mão dela. Eu sinto onde a mão dela vai sair. Então vamos começar do outro lado para você ver o braço dela passando pelas minhas costas. Bem devagar, eu com a direita, ela com a perna esquerda. E 6, 7, 8, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Tá? E aí a gente pode continuar. Vou fazer mais uma vez. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 e 2. Fechou? Isso que a gente fez é a base de passagem. Primeiro você pode fazer sem as mãos, a título de exercício, depois você pode fazer com as mãos, que é o que você vai usar na sua dança. Vamos partir do corredor, que você já aprendeu no episódio anterior. Então, no corredor, a partir do corredor, nós podemos fazer essa conexão para a base de passagem, tá bom? Então, como é que vai funcionar? Bem devagarinho, bem lentamente. Vamos entrar no corredor aqui, já estamos nele, né? E 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui, vou pisar esse 3 e a dama também. Nesse momento, eu solto a mão direita da conexão da dama e vou iniciar a minha base de passagem. Olha só, eu estou na fase de base de passagem esquerda, vou virar para a esquerda, aquele movimento do exercício. A dama está com a direita, vai virar para a direita. Já é a base de passagem, né? Nós vamos desconectar. E 3, 1, 2. Pronto. E aqui a gente está no início do exercício da base de passagem. 3, 1, 2, 3, 1, 2. Fechou. Tá? Tudo que você tem que saber é identificar o posicionamento do corpo, dama também, na base de passagem, com o posicionamento do corpo no corredor, para você fazer coincidir os dois. Vou fazer aqui
de costas para você perceber bem isso. E 3, corredor isso aqui, hein? 3, 1, 2. Vou dar o 3. Eu quero que o meu 3 já seja base de passagem. Então eu desconecto essa mão, né? E fico com a conexão de base de passagem, não mais de corredor. E vamos dar o 3. 3, 1, 2. Olha aqui, ó, base de passagem. 3, 1, 2, 3, 1, 2. Tá? Muito bem, já que estamos aqui, vamos realizar a conexão de volta para a base frente e trás. Vamos terminar no simples. Nessa posição, quando eu estou caminhando com a minha direita, é o momento que eu vou usar aquela mesma conexão quando eu estava do corredor e ia voltar para a base frente e trás. Vou usar a minha mão direita, achar a escápula da minha dama. É a mesma conexão da aula anterior. Vamos lá. E 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? Lembra que a gente dava uma volta na dama? Só que aqui eu já estou na segunda metade da volta. Muito mais simples, tá bom? Vamos fazer aqui agora outro ângulo. Tá? E aí a gente encerra aqui. 6, 7, 8 e 3, corredor. Quando a dama estiver indo para a sua direita, quando a dama estiver indo para a sua direita, abre e vai para a esquerda. 3, 1, 2, passagem, 1, 2, passagem, 1, 2. Perna direita, não tem conexão, procura frente e trás. 3, 1, 2, 3, 1, 2 e 3. Fechou, tá bom? É bem simples, você já tem a ideia das bases anteriores. Se tiver inseguro, pratica bem as anteriores para você entrar nessa aqui com mais segurança, tá legal? O que é importante ressaltar para a dama? Mantenha a sua base do Zouk. Não perca a sua base só porque ele mudou a direção, só porque ele fez alguma coisa diferente. Mantenha a sua base no Zouk que nada será perdido, tá bom? Nada será deixado de lado se a sua base permanecer, tá bom? E para não perder a base, aquilo que a gente falou lá no episódio 2, conexão com o tórax. Aí você não perde, porque você vai estar conectado com o teu cavalheiro. Muito bom, chegamos ao final deste terceiro episódio. E agora o momento tão esperado. Nós vamos ver os resultados que a Jucimara já conquistou até agora. Vamos lá para o computador, onde eu vou mostrar todas as medidas de peso, né, que nós conseguimos fazer, e nós vamos mostrar também a evolução num gráfico para você. Então vamos lá, sem muitas delongas, vamos ver os resultados que nós adquirimos, conquistamos até agora. Nós não, a Jucimara, e indiretamente eu também, né? Bom, vamos fazer muito mistério, já abri, eu já calculei, já coloquei os dados aqui, então você já pode dar uma olhadinha, né? Na primeira semana, vamos olhar aqui em cima, nós fizemos a pesagem do valor que a Jucimara apresentou na balança, 94 quilos, é o início, foi a semana de início, então foi a gravação, nós fizemos a aula, né, nós aqui, e gravamos o primeiro e o segundo episódio, são 2 aulas por semana, caso você queira tomar algum parâmetro, você pode usar a mesma coisa aí, então foi uma aula num dia, temos um dia de intervalo e fizemos outra aula no outro dia, sempre 1 hora de duração cada aula. Então, o início, antes de nós realizarmos a primeira atividade, do primeiro episódio, da primeira aula, o peso foi 94. Aí nós vamos pesar na segunda semana, então, só no início da segunda semana. Então, a gente tem que pesar no mesmo dia, mais ou menos na mesma hora, e de preferência na mesma balança. Se você tiver aquelas balanças super, ultra, higher, mega modernas, em casa, maravilha, um conhecido, um médico, um nutricionista, maravilha, ótimo. No nosso caso, nós quisemos mostrar da maneira mais simples possível, né?
aqui a gente já pode evidenciar um resultado, né? Se você quiser uma maneira mais sofisticada e mais precisa, melhor ainda. Então a Jucimara foi na farmácia se pesar, como se você fosse se pesar. Roupinha leve, sem descalço, né? Já para a gente ter uma medida mais próxima do real. Segunda semana no início, 93 quilos e 300 gramas. Então já houve uma redução de 700 gramas no episódio 3. Ainda na segunda semana, no segundo episódio, 92 quilos e 800 gramas, já houve uma redução de 500 gramas no episódio 4. Então a redução é calculada pegando o peso que foi medido posterior, tirando a diferença do peso anterior do peso posterior, né? Sempre assim. Então semana 1 menos semana 2. Semana 2 menos a semana 2, o episódio 4. Né, que dá a diferença na coluna da diferença. Total que reduziu até agora, 1,2 kg. E aqui no gráfico, eu gosto de gráfico, né, para a gente visualizar de uma maneira mais didática, o primeiro valor, 94, o segundo valor, que já mostra uma redução, e o terceiro valor, terminando a última pesagem que a gente fez, foi na semana 2. Né? Nós vamos fazer as outras pesagens sempre no início de cada semana ou no início da semana e no final, né? Depois da gravação do último episódio. Então, às vezes não há necessidade. Se você quiser fazer a sua pesagem apenas no início de cada semana, tudo bem, pode fazer. Aí você mantém esse padrão. Nós quisemos fazer aqui um pouco mais para ter um pouco mais de dados, tá? Se você quiser mais dados, pode ter dados. Por isso que a redução aqui, ó, já não deu muito, entende? 500 gramas, enquanto a redução anterior 700. Já houve uma redução na diferença. É normal, porque o intervalo entre um e outro foi muito menor do que o primeiro para o segundo. Então, foi na mesma semana, inclusive, houve pouca redução. Então pronto, essa é a primeira amostra de resultados que nós temos. Tomara que isso continue na descendência, na redução de peso, né? Até a gente chegar lá embaixo, passar dos 90, indo para os 80, quem sabe chegar aos 70, né? Não sei, vamos ver. Então, mas aqui já deu para identificar que houve alguma modificação, o corpo já está respondendo. E olha só, nenhuma dieta especial, nenhum tipo de outro exercício físico, nem caminhada ela está fazendo, né? Nem marcha atlética, nem corrida, nem nada. Só aulas de dança, só Zuki. É isso que você está vendo aí na tela. 2 aulas por semana, 1 hora de Zuki por dia. Eu lembro, eu já fiz dietas com nutricionista em 2007 e realmente elas mudavam porque elas falavam isso, que o corpo adapta àquele tipo de alimentação e depois tem que passar por uma nova etapa para que você continue tendo os resultados. Então, por isso que eu observei, eu não sei no Zuki, né, como é que é o programa, mas como eu falei, nos exercícios que eu vi em relação, por exemplo, a só uma caminhada, é aquilo que eu falei, tem essa alternância em relação ao tempo e quanto você anda lento, quanto você anda rápido, quanto você anda em marcha, quanto você anda em corrida e às vezes em altura, né, também. Então, eu acredito que o Zuki vai proporcionar isso, né, essas mudanças, para que o corpo não permita que o corpo adapte, porque há uma questão de adaptação não só corporal, mas mental também. E essa adaptação mental, essa rotina mental vai interferir na corporal. É aquilo que eu falei anteriormente, quando eu citei o caso de alguns alunos que ou tiveram resultado e outros que não tiveram. Também tem casos de alunos que não tiveram, né, colegas que eu ouvi falar. Porque depende do método e da aula do professor. E depende do objetivo também, né? Se há mais explicações teóricas ou em menos, talvez, parte prática, que a gente fala, né? Esse tempo de exercício vai ser insuficiente. Então, eu acredito que quem está aplicando, né? Se é com esse objetivo, né? Depende do objetivo da pessoa. Se ela quer só fazer dança porque ela quer se distrair, se ela quer só fazer dança porque ela quer emagrecer, se ela quer fazer dança porque ela quer se socializar. Depende do objetivo de cada um. Vamos dizer assim que a pessoa entrou numa escola, professor, cheguei aqui, eu quero emagrecer, né? O exercício físico dessa dança vai me ajudar. E aí, de repente, aquele professor começa com um ritmo que tem um gasto calórico bom e dali a pouco, sei lá, 2, 3 aulas, ele muda para um bolero que já é menor. E aí
não acontece nada, né? Você saiu, não é um programa isso que eu entendo. É só aula. Então eu acredito que tem que ter um método, um objetivo e uma frequência.